Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. A convidada de hoje é uma convidada mais do que especial, é a Lu Lancha. Lu, seja muito bem-vinda ao NutriCast. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal. Obrigada, Vini. Fico muito feliz e lisonjeada com o convite. Bom, só para falar um pouquinho, eu sou nutricionista, né? Tenho minha primeira formação, na verdade, na área de atividade física. Eu fiz bacharelado em esporte, 10 anos depois que eu fui fazer nutrição. E durante muito tempo eu não atuava como nutricionista porque não me identificava com essa maneira muito prescritiva da nutrição da época, né? Então eu fiquei muito tempo sem atuar na área de nutrição até que eu conseguisse encontrar uma forma onde para mim fizesse mais sentido o atendimento. E nesse meio do caminho entre a primeira faculdade e a segunda, eu fiz meu mestrado na Unicamp em biologia celular, fiz meu doutorado na USP em ciências, aí eu fiz essa minha outra faculdade, né, a nutrição. Em 2003 eu fiz meu pós-doc, fiquei um ano na França estudando saúde intestinal, e no meio disso tudo começou muito essa minha inquietude, né, dessa questão prescritiva, e eu fui estudar um pouco mais de comportamento, fui estudar um pouco mais de outras formas de abordar e de fazer a minha consulta, e aí acabei fazendo uma série de formações no Brasil e fora, na área de coaching, na área de comportamento, com o intuito justamente de desenvolver uma nova abordagem. E quando isso aconteceu, Vini, eu fiquei tão feliz, né? Eu e o Lancha, depois de muitos anos que a gente ficou estudando, muito tempo de frustração no consultório, com aquela sensação de, tudo bem, tem paciente que vai super bem, mas aqueles que não vão super bem, o que eu faço? Eu não consigo sair daqui. E aí, quando a gente conseguiu desenvolver essa nova estratégia, a gente, na hora, começou a querer ajudar, compartilhar, escrever um livro, dividir isso com outros profissionais. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade, como você está me dando agora, de falar um pouco também sobre isso, para poder ajudar outros profissionais que muitas vezes estão na mesma situação que eu fiquei durante muito tempo, né? E Lu, pra gente já introduzir, poderia falar então um pouquinho da sua história na nutrição, né? Como que começou a sua carreira, e contando também um pouquinho sobre esse período que você falou que você não conseguiu se identificar, né, com essa parte prescritiva, que eu acho muito importante, até mesmo pro pessoal que tá escutando a gente. Na verdade, eu comecei a atuar numa área, a gente tinha um consultório multiprofissional e eu atuava na parte da atividade física. Então, eu fazia avaliação de composição corporal, fazia prescrição de treinos, mas eu estava mais na parte da atividade física. Aí eu me formei em nutrição em 2008, minha primeira faculdade eu me formei em 98, e aí eu não atuava muito, porque eu não conseguia achar que a pessoa tinha que pegar uma vida inteira e se encaixar numa dieta que eu estava prescrevendo. Você vai comer isso no café, isso no almoço, isso no jantar. Muitas vezes eu percebia que a pessoa estava no consultório, mas que ela não estava pronta para mudar. Ela estava ali ou por um peso na consciência, ou porque um médico mandou, ou porque um amigo aconselhou, mas não era uma coisa que vinha de dentro para fora, essa vontade de mudar. E aí, nesse meio do caminho, eu fiquei um tempão sem atuar na área de nutrição, fiquei só atuando na minha outra formação, até que eu fiz uma formação em coaching que não era na área da saúde, e aquilo me despertou alguma coisa, eu falei, putz, tem muita ferramenta daqui que a gente pode usar lá. E aí eu comecei com essa busca, porque ao contrário do que muita gente fala, eu percebia que não era uma questão de disciplina, força de vontade e saber. Eu falo muito isso, né? Se bastasse saber, todo nutricionista teria uma dieta perfeita. Não basta saber. A gente precisa de muito mais do que isso. E essa questão toda não é só uma questão de disciplina, de prioridade, tem muitas outras coisas envolvidas. A gente precisa entender muitas vezes por que a gente mantém um hábito antigo mesmo querendo mudar, que gatilhos a gente pode colocar no nosso dia a dia para ajudar a gente nessa mudança de comportamento, enfim. E aí eu comecei a atuar nessa área, e aí foi engraçado, Vini, porque eu fui para outro extremo. Eu falei, mas agora também não prescrevo mais. E de repente eu me dei conta que eu também não precisava ir para outro extremo, porque eu tenho pacientes que precisam de prescrição. Então, quando eu pego, por exemplo, um paciente que vai correr uma maratona, que precisa saber o que ele come durante, antes e depois, ele precisa de uma dieta pré-longo, esse paciente ele precisa de prescrição. Mesmo o paciente que está querendo emagrecer, muitas vezes cabe a prescrição. O que eu não queria era não ter outra alternativa, a não ser a prescrição, porque quando eu pego um paciente que tem um histórico, né, isso acontecia muito no começo, de engordar e emagrecer, e fala para mim, olha, você é a 5ª nutricionista que eu estou visitando, eu penso, não é possível que nenhuma das minhas outras 4 colegas conseguiram entregar uma dieta para essa pessoa.
Eu não queria entregar a 5ª dieta. Nesse momento, eu sentia falta de ferramenta no começo da minha carreira. O que eu posso fazer diferente? Eu vou fazer a mesma coisa que já fizeram? Daqui a pouco ele vai em outro e vai falar, você é a 6ª. Então, foi isso que foi me motivando e aí, no começo da minha carreira. E aí, como eu te falei, eu também fui para um outro extremo. E agora eu acho que eu achei esse equilíbrio, né? Saber o momento. Não é que eu nunca vou prescrever. Em muitas situações eu prescrevo. Mas quando eu tenho um paciente que hoje chega para mim falando isso, olha, eu já fiz 5, 6, já fui em 5, 6 profissionais, segui dietas e não deu certo, eu não vou entregar no primeiro momento mais uma. Eu vou tentar começar com ele uma outra estratégia, uma outra abordagem. E Lu, você poderia falar um pouquinho, que eu achei também legal, como que o esporte entrou na sua vida, né? Que você comentou do bacharel. Se você puder falar um pouquinho, né, sobre como que o esporte entrou na sua vida? Na verdade, eu fui atleta durante 7 anos de ginástica olímpica, né? Na época, de ginástica artística. E atleta mesmo, né? Eu treinava sério, 4 horas por dia. Eu fiz um estágio na União Soviética, ainda era União Soviética. Fiquei lá quando eu tinha 12 anos por 20 dias para treinar de manhã, de tarde, de noite. 3 períodos por dia a gente foi com o clube. Tive vários campeonatos, fui campeã brasileira, fui campeã paulista, né? Campeonatos sul-americanos, e aí isso foi dos meus 7 aos 14 anos. Então foi uma fase muito intensa, e aí com 15 anos eu já estava prestando vestibular, eu entrei na minha primeira faculdade com 16 anos. Então eu tinha muita influência do esporte, e foi isso que me motivou. Eu entrei com a ideia de que eu iria trabalhar com a ginástica. Então eu entrei com esse intuito, e depois no meio do caminho eu fui mudando, comecei uma iniciação científica num trabalho com mulheres obesas, depois fiz, né, fui caminhando para o meu mestrado, enfim, aí eu fui mudando um pouco, mas eu acho que foi esse esporte que eu pratiquei a minha infância inteira que me motivou a buscar essa formação. E Lu, o nosso podcast, né, ele tem tanto público, né, de estudantes como de nutricionistas formados, mas se você puder falar, por exemplo, na época da graduação, a pessoa acabou de se formar e tá um pouco perdida, que dica que você daria, né, nesse comecinho? No sentido de buscar a área daquilo que a pessoa vai estudar, eu sempre falo, Vini, que a pessoa tem que buscar aquilo, e hoje eu acho que isso está mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Aquilo que a encanta, né? Que faz os olhos brilhar, aquilo que ela... que realmente ela é apaixonada, porque é muito difícil você ficar uma vida inteira, 30, 40 anos numa carreira que você não gosta. É difícil você se manter atualizado, é difícil você se manter motivado. Eu sempre falo, não busque um trabalho. E quando a gente busca uma faculdade pensando no contra-cheque, no quanto você vai ganhar de dinheiro, você está buscando um trabalho. Você quer trabalhar para ganhar dinheiro. Isso não traz realização, e é muito difícil você vai viver esperando o final de semana, você vai esperar as semanas esperando as férias, você vai esperar os meses esperando a aposentadoria, e isso é muito frustrante, porque a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Tem um livro muito legal, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Acor, e ele fala assim, você pode ter um trabalho, uma carreira, um chamado. Busque o seu chamado. Porque o trabalho você faz para receber. Você faz, você tem um salário, você paga a conta. Uma carreira você já é um pouco melhor, ele fala, porque você busca, né, mudar de padrão, você tem uma ambição de passar por outras etapas, isso também te traz uma motivação. Agora, um chamado é quando você encontra um propósito naquilo que você faz. E ele fala que isso não depende da atividade em si. Ele dá o exemplo de uma faxineira, por exemplo, de uma escola primária nos Estados Unidos. Ela pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, meu trabalho é limpar o lixo, limpar a bagunça que essas crianças fazem para ter meu salário no fim do mês. Se ela olha para aquilo como uma carreira, ela pensa que ela pode, né, evoluir, fazer o trabalho direitinho, depois ela passa gerente, supervisor, e ela tem uma carreira. Para olhar aquilo como um chamado, ela teria que olhar para aquilo e falar assim, graças ao meu trabalho, essas crianças têm condições de aprendizado no dia seguinte. O meu trabalho proporciona condição de aprendizado. Então, eu acho que isso faz muita diferença. A maneira não é necessariamente a atividade que você tem, mas é a maneira com que você olha para aquilo que você consegue entregar para as pessoas e para aquilo que você consegue realizar. Teve uma história uma vez que uma aluna me contou num curso, que ela disse assim, que ela encontrou uma médica, né, no hospital, contou para ela que a médica estava andando e encontrou uma faxineira chorando.
E ela perguntou, mas por que você está chorando? Ela falou, porque o paciente foi super rude comigo, ele me pediu uma orientação, eu não sabia, e aí ele falou, o que você faz aqui? Você está aqui só para limpar o chão mesmo? E aí a médica olhou para ela e falou exatamente assim, a próxima vez que alguém perguntar para você o que você faz nesse hospital, você vai dizer que você salva vidas. Porque é graças ao seu trabalho que nós temos condições de fazer o nosso, e de fazer o nosso adequadamente, em um ambiente higiênico-sanitário, com condições que favorecem e facilitam o nosso trabalho. Então, a próxima vez que qualquer pessoa perguntar o que você faz nesse hospital, a sua resposta vai ser, eu salvo vidas. E isso é um belo exemplo da maneira como a gente pode olhar, né, para aquilo que a gente faz. Inspirador. E Lu, eu queria falar um pouquinho, né, do método Lancha, mas acho que antes de entrar nele, né, a gente poderia falar um pouquinho sobre coaching nutricional. Para quem está querendo conhecer um pouquinho melhor, acho que seria legal a gente falar sobre isso. O coaching nutricional, Vini, ele surgiu justamente por conta dessa nossa busca por uma maneira diferente de abordar e de fazer a nutrição no consultório. Então, ele é consequência de uma evolução de várias técnicas de coaching de bem-estar e saúde, várias ferramentas que vieram do coaching de carreira, que é uma área do coaching já desenvolvida há muito tempo. E é engraçado que as pessoas falam assim, mas por que o nome coach? Isso é tão charlatanismo? E eu falo isso, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, charlatanismo existe em todas as profissões, ponto 1. Então, você tem contador, que é ruim, você tem engenheiro, você tem arquiteto, médico, charlatão tem em todas as áreas, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho é o seguinte, coaching não é uma profissão. Para mim, coaching nutricional são ferramentas, estratégias, são habilidades que eu adquiro. A minha profissão é nutricionista, a minha profissão é enfermeiro, e eu tenho habilidade de coaching de bem-estar e saúde. No meu ponto de vista, até não é realmente uma profissão regulamentada no Brasil, e por isso tanta gente se intitula, porque para mim não é uma profissão. Quando a pessoa fala, sou coach, eu falo, qual é a sua graduação? Porque se ela não tem uma graduação que sustente aquilo, e a literatura é muito clara em mostrar para nós que as pessoas da área da saúde que se especializam ou fazem formação em coach, elas têm muito mais condições de ajudar as pessoas a mudar o hábito e o estilo de vida do que quando você tem uma pessoa da área de exatas que perdeu 20 quilos e resolve se intitular coach de emagrecimento. Porque ela não tem base por trás daquilo. Então, eu acho que nós, profissionais da saúde, estamos perdendo espaço para muito charlatão porque a gente não entra nesse mercado. E tem muito espaço para a gente atuar nesse sentido. Então, quando a gente pensa em coach, Vini, esse profissional ele tem que ter algumas competências básicas. Então, empatia, não julgamento, aprender a fazer reflexões e perspectiva. Ele tem uma série de capacitações individuais, né? Saber fazer uma comunicação não violenta, saber fazer uma entrevista motivacional. Então, ele tem uma série de competências que vão fazer com que ele consiga abordar de uma maneira menos impositiva e menos prescritiva, que é o que nós, na área da saúde, aprendemos a fazer. A gente olha o que o paciente está fazendo errado e a gente corrige. Então, a gente vê o que está errado e faz a prescrição. Só que alguma coisa não está dando certo nisso, né? Nós temos que 90% dos pacientes que recebem uma prescrição para tomar um remédio para baixar o colesterol não tomam um remédio. Então, quando eu faço essa abordagem coach, eu vou me colocar ao lado do meu cliente. Por isso que a gente usa muito cliente, não paciente, porque a gente não quer uma pessoa passiva do nosso lado. A gente quer uma pessoa ativa, que assuma a responsabilidade pela saúde dela. E eu vou ser parceiro, eu vou ser colaborador, nós vamos co-criar, criar junto a solução, porque eu posso saber e eu sei tecnicamente o que uma pessoa tem que comer para ter peso X. Eu sei o que ela precisa fazer de exercício para atingir aquele gasto calórico. Tecnicamente, eu sei e eu não estou abrindo mão desse meu conhecimento. Agora, como isso vai se encaixar na vida de uma pessoa, eu não faço a menor ideia. Isso, quem sabe, é ela. Então, eu falo, a gente tem só 50% da resposta e a gente precisa aprender a trabalhar juntos e não impor uma solução e achar que se a pessoa não faz é porque aquilo não é prioridade ou porque ela não tem disciplina ou porque ela não tem força de vontade. Porque se fosse assim, nós teríamos mudado todos os nossos hábitos que nós gostaríamos. Eu sempre, quando eu falo profissional de saúde, eu sempre falo, olha para você, que hábito você tem, que você gostaria de mudar, que você sabe o impacto que isso ia te trazer, quão importante é isso se você não faz.
se dedicar para aprender uma língua estrangeira fluente, para poder ler os artigos em inglês, gerar mais conteúdo nas mídias sociais, dormir mais cedo, ficar menos tempo no celular. Todos nós, ler mais, temos uma série de coisas que nós sabemos que são importantes e que nós não conseguimos mudar, e não é por falta de força de vontade. É muito simplista isso. Então, o coach, ele traz uma visão mais ampla do indivíduo que está na sua frente. E isso é tão impactante, Vini, que o ano passado saiu um estudo de Londres que acompanhou de pacientes diabéticos tipo 2 por 10 anos. E eles encontraram um grupo, eles tiveram o mesmo tratamento no mesmo hospital, as mesmas facilidades, os mesmos equipamentos, os mesmos medicamentos, mas as equipes de saúde eram diferentes. E um desses grupos teve 50% menos complicação e morte decorrentes do diabetes 10 anos depois, porque ele foi acompanhado por uma equipe treinada em empatia. Essa foi a única diferença. Então, essas são habilidades que nós, como profissionais de saúde, não aprendemos na faculdade. Você aprende se você busca essa formação de coach. Senão, você não aprende a desenvolver, né? Empatia, não julgamento, reflexões, enfim, uma série de coisas nesse sentido. E excelente, Lu. E como você falou, né, são ferramentas, né, que auxiliam muito no atendimento ao paciente, para que ele também tenha uma melhor adesão, acho que de uma forma geral, né? E eu pude acompanhar, então, um pouquinho, né, do método Lancha, e realmente é muito inspirador, né, escutar as histórias, enfim, conhecer todas essas técnicas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o método Lancha, Lu, para quem acaba não conhecendo. O método, na verdade, ele surgiu justamente como uma consequência disso tudo. A gente foi juntando essas ferramentas, desenvolvendo novas, criando e formatando um método para quem quisesse mudar a forma de atendimento, porque método, na verdade, é uma sequência de atos, né, validados cientificamente. Ele te traz um script, basicamente, para você seguir. E quando você começa a querer mudar o atendimento do tradicional para esse tipo de abordagem, se você não tem uma metodologia ou uma sequência para seguir, fica muito difícil. Então, o método veio para isso. Ele veio como que para trazer uma ideia e depois o que eu espero que as pessoas façam é que elas peguem o que serviu, que elas aprendam a desenvolver as próprias ferramentas e para que elas guiem o próprio caminho. O método, ele serve como um start. A gente organizou todas essas ferramentas, essas habilidades que o coach tem que ter, um desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem um pilar de desenvolvimento de carreira muito importante, que eu também senti falta nas 2 graduações que eu fiz na área da saúde, que é olhar para a minha carreira de uma forma comercial, porque nós somos donos do nosso negócio e a gente não sabe fazer gestão da nossa carreira, a gente não sabe vender o nosso serviço. Aí as pessoas falam assim, mas não pode falar de venda na área da saúde. Desculpa, eu tenho um serviço, eu preciso de cliente. Eu preciso vender sim aquilo que eu faço. Eu tenho que ter ética, como em qualquer área. Mas por que eu não posso aprender a fazer marketing na área da saúde? Aprender a fazer a gestão do meu consultório, aprender a olhar para fazer o SWOT estratégico que a gente fala, e descobrir minhas fraquezas, ver onde eu posso melhorar. A gente desenvolveu uma roda, né, do profissional da área da saúde, para onde ele tem que olhar. A questão do autocuidado, para eu conseguir ter mais experiências e acervo para dividir com o meu paciente, para eu diminuir o julgamento, ser mais empático. Então, tem uma parte toda que vem da carreira que a gente passa por um desenvolvimento pessoal e comercial. O segundo pilar é um pilar que a gente chama de um programa lado a lado, que são as técnicas e ferramentas de coaching, são mais de 30 ferramentas, que é para a pessoa ter várias opções, né, para usar com o paciente, dependendo da situação. E a gente tem um programa mais específico, que é o que a gente fala que é o PONI, que é o Programa de Orientação Nutricional. Então, aí o Lancha entra com um monte de conteúdo da área de nutrição, questão de mitos, a questão de como é que eu abordo o meu paciente quando ele chega cheio de crenças, hoje, que é muito comum, né? Ele chega lá com medo de comer tudo, então como é que a gente aborda, como é que cientificamente a gente estuda isso. Então, ele tem esses 3 pilares e surgiu dessa inquietude nossa mesmo, Vini. Deve ser muito bom ver a evolução, né, do pessoal que participa, né, do método Lancha. Deve ser muito incrível, né, ver a evolução deles durante o processo. É muito bacana. A gente está indo agora para a nossa 11ª turma e é muito legal porque sempre quando a gente vai fazer um lançamento novo, eu chamo algumas pessoas para conversar. E eu estava essa semana falando com uma das meninas que foi da primeira turma.
E ela falou, nossa, e é isso que eu quero que as pessoas façam. Ela falou, eu desenvolvi grupos de emagrecimento, que eu uso uma série de ferramentas e eu uso uma série de coisas que eu aprendi no método. Para minha gestão do tempo, por exemplo, como é que eu, profissional, faço gestão do meu tempo? Hoje eu uso isso nos meus grupos de emagrecimento para ensinar as pessoas a fazerem gestão do tempo. Então, a ideia, assim, quando perguntam por que você criou o método, a minha ideia foi justamente instrumentalizar, principalmente nutricionistas, profissionais de saúde como um todo, mas principalmente os nutricionistas, para que eles conseguissem ter mais ferramentas para lidar com aqueles pacientes que são mais desafiadores, que são mais resistentes, que tem mais ambivalência, que não conseguem realmente mudar um estilo de vida. E o profissional ficava muito sem saber o que fazer. Então, a ideia do método surgiu para isso, e é muito bacana de ver a evolução, porque ela não é só profissional, ela é muito pessoal. As pessoas mudam muito ao longo do curso e ao longo depois, né, quando elas aprendem. Então, é muito bacana de ver isso. Pelo um outro tópico que eu queria conversar com você também é sobre graduação, né, de uma forma geral, tanto mestrado, doutorado. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, até fora do país, né, como você comentou em Paris. Na verdade, eu acho assim, a parte da graduação, hoje em dia, eu acho que ela traz pra gente ela traz muita base, ela traz muita teoria, e eu senti, nas minhas duas formações, falta da prática. E eu acho que é isso que faz muita gente, por exemplo, buscar uma pós-graduação. É justamente porque as pessoas estão sentindo falta de prática. Mas, por outro lado, esses anos todos de experiência me mostram o seguinte, Vini, a gente nunca se sente pronto. A gente sempre vai achar que falta prática, que falta uma ferramenta, que falta um livro, que falta um curso. Então, eu falo, nós precisamos aprender a sair dessa zona do conforto, encarar o medo, tirar uma ferramenta, pôr na mesa, fazer uma abordagem diferente. Eu vi muito nutricionista paralisado no momento da pandemia, porque não conseguiu adaptar o atendimento para online, ficou com medo. Aqueles que se arriscaram foram super bem. Então, eu acho que tem muito isso, né? A gente precisa aprender a sair da zona de conforto, porque nenhum curso, nada vai te dar segurança a não ser a sua própria prática. Se você não começar a atuar, essa segurança não vem. Então, é importante que você encare esse medo. A gente fica receoso com o que os outros vão pensar, a gente fica receoso de que vão faltar habilidades e ferramentas, mas é isso justamente, quando você se permite ser vulnerável, entrar nessa zona de medo, é que você se desenvolve. Porque aí você ganha confiança, você descobre que você precisa estudar mais, você vai adquirindo novas habilidades, você vai se expandindo. Então, nenhum curso, nenhuma graduação, nenhuma pós nunca você vai achar que você está pronto, principalmente se você for perfeccionista. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, o que eu aprendi muito nisso foi exatamente dá a cara, começa, arrisca, experimenta, vê o que deu, corrige, porque a gente fica achando que as pessoas de sucesso acertaram de primeira, e não é nada disso. As pessoas de sucesso caíram muitas vezes, até mais do que as outras, só que muito mais, porque as que não têm sucesso caem e ficam. As que têm sucesso caem, levanta e vai de novo, cai, levanta e tenta de novo. Então, não tenha medo de errar, né? E quando eu fiz a minha formação fora, que eu fiz foram duas coisas bem diferentes, porque o pós-doc, ele foi bem científico e acadêmico, né? Foi um estudo sobre saúde intestinal em ratos, uma coisa bem, bem acadêmica e teórica. A minha formação em coaching de bem-estar e saúde, que é a certificação que eu tenho, que é reconhecida pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, foi uma coisa muito prática, porque o coaching, ele é muito prático. Então, todas as formações e cursos, né? O método agora virou uma mentoria, por exemplo, a gente tem encontros durante um mês, semanais, é justamente para fazer a ferramenta, tirar dúvida, entender, e isso realmente ajudou a eu ir ganhando confiança e trazendo muito da teoria que eu tinha para a prática mesmo. E Lu, um dos tópicos que eu sempre trago aqui, né, eu já trouxe uns 5 episódios mais ou menos, é sobre comportamento alimentar, né, Mindful Eating, Mindfulness. Se você puder falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, com esses tópicos. Eu acho que são estratégias muito interessantes e eu também encaro como ferramentas. Eu não acho que o Mindful Eating ou o comer intuitivo ou o comportamento alimentar às vezes, que eu quero dizer, às vezes tem gente que eu encontro e fala assim, eu sou nutricionista comportamental. Eu falo, que bom, todos nós deveríamos ser, porque se você lida com o comportamento humano, não importa se você faz nutrição esportiva, materno-infantil, emagrecimento, você tem que entender de comportamento.
Eu não sei porque isso ainda não é disciplina de graduação na faculdade de nutrição, porque tinha que ser na de nutrição, na de educação física, na de todas as áreas da saúde. Nós tínhamos que entender mais de comportamento. Até porque mais de 80% das mortes no mundo são decorrentes de doenças crônicas. E a gestão de doenças crônicas passa por mudança de estilo de vida. Nós estamos morrendo menos por questões graves, como doenças já natas, né? Quando a criança já nasce com um problema sério, ou, por exemplo, crianças que nascem com HIV. A medicina evoluiu muito, nós morremos muito menos por isso, mas, por outro lado, nós estamos morrendo muito mais em decorrência do nosso estilo de vida. Por quê? Primeiro, porque os nossos hábitos estão cada vez piores, em termos de atividade física, alimentação, estresse, sono, álcool e fumo. E segundo, porque nós estamos vivendo mais. Então, se eu vivo mais, eu sofro por mais anos as consequências do meu estilo de vida. Então, eu acho que toda essa questão de comportamento ou de mindful, e eu falo no curso, eu não falo só de mindful eating, eu falo de mindful, porque tem um estudo muito legal de um cara de Yale, quando eu tive há 2 anos atrás um evento em Harvard sobre coaching, ele fala que existem 7 áreas que a gente deveria atuar para fazer gerenciamento de estresse, porque ele fala que muito da nossa alimentação e muito da nossa atividade física e do nosso sono são problemas, na verdade são consequências de um estilo de vida. Então, as pessoas falam assim, todo dia que eu chego em casa eu tomo uma taça de vinho para relaxar. Isso é um comportamento, é um hábito. E aí, eu como nutricionista, muitas vezes, qual é a postura que a gente tem? Dá para beber dia sim, dia não? Você consegue trocar por algo menos calórico? Eu estou dizendo assim, você pode relaxar dia sim, dia não? Porque a bebida não é o problema, é a solução que ela encontrou para lidar com o estresse e a necessidade de relaxar. Quando eu olho para o comportamento, Vini, eu vou perguntar para ela o que mais te relaxa além de beber? O que mais te dá prazer além da comida? Então, eu não consigo comer um bombom, tenho que comer a caixa. Vamos fazer uma técnica aqui no consultório de Mindful Eating? A próxima vez que você tiver vontade de comer, você vai comer, mas não tentar comer assim. E aí você tem lá um chocolate para desenvolver essa técnica com ela. Então, eu acho que a questão do comportamento, a questão do Mindful Eating, do comer intuitivo, tudo isso são ferramentas importantes e que nós precisamos entender e conhecer delas para ajudar a mudar o mindset do meu paciente. Porque se eu só prescrevo, falo assim, bebe dia sim, dia não, ele não mudou o mindset. Ele não olhou para dentro, ele não aprendeu que ele tem outra forma de relaxar que não a bebida. Ele não percebeu que a bebida está entrando como uma válvula de escape. E eu não vou fazer terapia porque não é a minha formação. Não interessa de onde vem essa ansiedade, essa relação do beber, né? A terapia, ela olha muito para trás, para buscar a causa e a origem dos problemas. Não, eu vou olhar daqui para frente na questão do comportamento. O que mais te relaxa além de beber? E aí eu já ouvi coisas como, se eu chego em casa e dou uma volta com o meu cachorro, isso me relaxa. Se eu tomo um banho logo que eu chego em casa. Se eu abaixo a luz e ligo uma música, tiro aquela luz muito forte. Se eu cuido das plantas. Essa é a construção em parceria com o meu cliente, com o meu paciente. Como é que eu posso sugerir isso para ele se eu nem sei que ele tem planta na casa dele? Então, eu preciso fazê-lo pensar, porque aí ele vai reestruturando a maneira de pensar, reestruturando a forma de lidar com o dia a dia. Quando o paciente tem um dia, né? Todos nós temos os nossos dias de cão, que a gente chega em casa e fala, hoje eu mereço, faz parte da vida, isso é normal. Agora, se todo dia eu preciso da comida para me recompensar, o que mais eu posso pôr no meu dia, que vai fazer do meu dia um bom dia, um excelente dia, para eu não precisar todo dia da comida? Então, ajudar o paciente a reestruturar esse mindset, esses diálogos internos, essa narrativa interior, é a questão que o comportamento pode e deve ajudar em uma reestruturação da mente dos nossos pacientes, porque isso sim vai fazer sentido e vai ser duradouro, porque ele não vai depois pegar um papel e jogar fora. Ele vai aprender a lidar com os sentimentos e com as emoções dele. E Lu, pra gente finalizar, um tópico que eu sempre trago, né, em todos os episódios, é sobre a importância da leitura. Então é um tópico que eu gosto de trazer bastante. Se você puder falar um pouquinho como que a leitura é na sua vida, sobre a importância dela. Você diz para mim como pessoa? Não, sim. Então, você sabe que é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, você precisa buscar uma forma de gerenciar o seu estresse, de administrar, de aprender a lidar com
a mente, com os pensamentos, com o dia a dia, com a correria. E eu acho que uma das maneiras mais interessantes e fáceis de fazer isso é a leitura. Porque, primeiro, você se descobre, você se conhece, você desenvolve técnicas e habilidades através da leitura. Você não precisa necessariamente ir para uma terapia, você não precisa necessariamente meditar, você não precisa necessariamente orar. Tem várias outras formas de autodesenvolvimento. E eu acho que, então, começa para aí. Para mim, a leitura é uma forma de autodesenvolvimento. E conforme ela serve para mim, ela serve para o meu cliente, ela serve para os meus alunos. Porque é impressionante, eu leio um livro, eu já vou montando slide, eu já vou fazendo tela, eu já vou compartilhando coisas no Instagram e eu já vou aplicando isso com os meus pacientes. 2, eu acho que é importante a gente ter leituras que tirem a nossa cabeça do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, alguma coisa que te leve para outro lugar, que te faça refletir, que te faça imaginar, que te faça viver outras situações, experiências, porque isso faz parte, né? Essa desconexão faz parte de um mecanismo de gerenciamento de emoções. Então, eu preciso conseguir fazer isso para ter esse gerenciamento de emoções. Então, é engraçado porque eu tenho uma mania de ler vários livros ao mesmo tempo, o Lancha fica maluquinho. Eu tenho vários livros em várias línguas, então às vezes eu estou lendo um livro, agora eu estou lendo 2 em inglês, 1 em português, às vezes eu estou lendo um em francês, um em inglês, um em português, um em espanhol, porque eu uso isso como uma forma de praticar a língua também. Então, quando eu percebo, esse ano não deu para ir para os Estados Unidos, ano passado a gente não teve congresso, falei, estou me desconectando do inglês, eu vou me forçar a fazer uma leitura em inglês. Então, isso também é uma forma que eu utilizo para manter esse contato, né, com outras línguas, com vocabulário e assim por diante. Lu, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no NutriCast. Com certeza foi muito inspirador essa história, eu sempre acompanho todos os seus conteúdos. E Lu, se você puder deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente. Obrigada, Vini. Eu que agradeço a oportunidade de dividir um pouco disso que a gente tem estudado, que a gente tem aprendido. Eu falo que para mim é sempre um prazer poder compartilhar com outros colegas, com outras pessoas, para que elas enxerguem que existem outros caminhos para fazer a nutrição que a gente tanto gosta. E uma mensagem que eu sempre deixo no final das minhas aulas, das minhas palestras, é que eu acho que a gente tem se preocupado muito em aprender novas habilidades, em conhecer novas técnicas, em ter novas ferramentas, em buscar novos programas de cálculo dietético, novos aplicativos para entregar a dieta da maneira mais acessível, mais fácil para o meu paciente, qual a melhor técnica de composição corporal, agora é o ultrassom, qual é o compasso, e nós estamos nos desconectando da alma do indivíduo, do ser humano que está ali na nossa frente. Então, eu tenho uma frase do Jung que eu gosto muito, onde ele fala, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que nos faz diferente, porque senão, daqui a pouco, nós, como o Rodolfo fala, o Valentim fala, vários dos meus colegas falam isso, daqui a pouco nós seremos substituídos por máquinas, porque ninguém vai calcular e montar melhor uma dieta do que um programa do computador. Se nós perdemos essa essência, essa capacidade de enxergar a alma do outro e de nos conectarmos com a nossa alma, a gente não vai mais poder agir de uma maneira... além de ser substituídos, a gente não vai perder a nossa capacidade de ajudar as pessoas. Lu, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você indica algum lugar que eles podem ir? A gente tem o nosso site, que é lanchajr.com.br, mas eu acho que o que é mais atualizado do que a gente faz são os nossos Instagrams, né? O meu é @lulancha, então sempre posto os que eu estou fazendo, se é curso, se é aula, se é alguma coisa que eu li interessante. Outro dia eu recebi um direct de uma menina falando assim, nossa, eu já estou lendo o livro de comunicação não violenta, eu leio Jeito Harvard de Ser Feliz. E é muito legal, e é isso que você falou da leitura, né? Às vezes você dá uma sugestão do tema, a pessoa lê um livro, aquilo já abre um horizonte, então quem quiser acompanhar um pouquinho o que eu estou fazendo, vem lá pro meu Insta, que lá tem bastante coisa. Muito obrigado novamente pela participação. Pessoal, lembrando que o episódio ele vai estar disponível no Spotify, do YouTube e também no Anchor e no Google Podcasts. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.